Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então até agora nós fizemos a interpretação de espectros de RMN. Obviamente a gente às vezes precisava da informação do massa e do infravermelho, né? O espectro de massa e o espectro de infravermelho nos dava algumas informações para ajudar um pouco na interpretação do espectro de RMN. Ele sozinho é muito complicado de você bater o martelo no esqueleto da substância, né? Agora, então, nós já terminamos o item 4, né? Acho que a gente já fez um bom número de interpretações. Fizemos ao ponto, né, que você já possa ter entendido. Espero eu que você tenha entendido. Bom, então agora vamos para a parte 5 da nossa aula, onde a gente vai brincar de identificar substâncias usando espectros de infravermelho, espectros de RMN, espectros de massa, tudo ao mesmo tempo. Aí você deve estar perguntando, professor, mas ainda não foi ensinado a técnica de espectrometria de massa. Como é que eu vou interpretar o espectro? Então, não tem problema, você vai ver que vai estar tranquilo, tá? Depois de terminar essa matéria de RMN, de fazer toda essa parte de interpretação casada, eu vou mostrar para vocês como é que interpreta espectros de massa, vou falar um pouquinho sobre a técnica de massa, ok? Então, vamos começar a brincadeira. Eu tô com uma lista aqui de 7 exercícios. Eu não tenho isso em PowerPoint, eu tenho isso em cópia física. Mas vamos lá, olha. Então tá aqui o problema 1, certo? Olha só. Chegou uma substância no laboratório. Tá aqui o espectro de infravermelho. Tá aqui o espectro de massa. E tá aqui o espectro de RMN. Certo? Muito bem. O espectro de massa, gente, olha, ele já está me dando a fórmula molecular aqui, ó, que é um C4H8O2, tá? Mas, pô, eu não gostaria de simplesmente pegar essa fórmula pronta, né? A grande sacada, o que o tio quer fazer com vocês é como é que a partir desses picos eu chego nisso, tá? Quando eu for dar a técnica de massa, eu vou mostrar para vocês. O equipamento, perceba que o equipamento já dá, ó. Ele já dá para gente, assim como o infravermelho, né? Foi como o tio já falou para vocês. Ele compara o espectro de infravermelho com um banco de dados e ele já te fala qual é a substância. Mas é recomendável, ou melhor, é esperado que um químico, qualquer químico formado, consiga olhar e interpretar minimamente um espectro, seja ele de infravermelho, seja ele de massa ou de RMN, tá? Então, eu sei que o equipamento de infravermelho já te dá qual é a substância, mas é esperado que você saiba fazer isso. Eu sei que o espectro de massa já me dá a fórmula molecular ali, mas é esperado que a partir do padrão de fragmentação, ou seja lá qual técnica que você use para a partir desses picos chegar nessa fórmula molecular, né? Isso é esperado que um químico também saiba fazer, tá? E a mesma coisa o espectro de RMN, certo? Só que agora, gente, a gente vai pegar problemas um pouco mais complexos, vamos aumentar a complexidade dos problemas. Eu estou com uma lista de 7 problemas, esse daqui é só o primeiro. Eu vou fazer um vídeo para cada um dos problemas, ok? Então, nós vamos aumentar a complexidade das substâncias que geram os nossos espectros de infravermelho, massa e RMN, tá? Então, o tipo de exercício que nós vamos resolver é um exercício que cai muito por aí afora nas provas, né? Pode cair numa prova de mestrado, de doutorado, num concurso, cai na prova do tio também, né? Então, como é que é o estilo do problema, né? Dos exercícios com análise casada? Ele me dá lá
uma possibilidade, ele me dá lá uma lista de 3, 4, 5 substâncias, 5 moléculas, 5 fórmulas estruturais e pede que a partir dos espectros de infravermelho, massa e RMN, você bata o martelo na estrutura que corresponde a esses espectros. Essa é a ideia, tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora, né? Então tá aqui, ó, assinale a alternativa que corresponde à estrutura mais provável geradora dos espectros apresentados anteriormente. Esse aqui é o problema 1. Então nós temos essa estrutura e essa estrutura. Qual que é a coerente, a mais provável e coerente com esses 3 espectros, certo? Essa é a grande sacada. Então perceba que nós vamos aumentando de complexidade, né? Ó, o problema 2, você tem também aqui os espectros e as moléculas e as respectivas moléculas. Ah lá, o problema 3, a mesma coisa. Você tem lá o espectro de infravermelho, massa e RMN, né? E aí as 3 possíveis moléculas. O problema 4, a mesma coisa. Ah lá, e aí você já tem moléculas mais complexas, ó, né? E assim vai, beleza? Então todos os problemas são mais ou menos no mesmo estilo. A partir dos 3 espectros e de possíveis estruturas, você assinala qual que é a estrutura mais provável e coerente com os espectros. Aí é claro, né, tem exercício que é só múltipla escolha e você assinala, e tem exercícios, principalmente em prova, onde você tem que fazer a descrição, né, não é só múltipla escolha, tem exercícios que ele pede para você fazer considerações do porquê que não é determinadas estruturas, né? Então não basta assinalar a resposta correta, você tem que trazer a justificativa do porquê que você acredita que aquela substância é coerente com aqueles espectros da substância em questão, certo? Então o que acontece, né, gente? Para esse tipo de exercício, eu gosto muito de trazer para os meus queridos alunos um passo a passo na análise, né? Por quê? Porque é muita informação, é muito rabisco para você trabalhar, né? E aí é muito comum o nosso aluno ficar extremamente perdido. Ele olha e fala, mas da onde que eu começo, né? Então o tio aqui trouxe uma receitinha de bolo, um passo a passo. Se acontecer de cair um exercício desse tipo para você, você sabe exatamente a receitinha de bolo para bater o martelo na substância. E aí, seja ela qual for o tipo de exercício, né? Seja ele qual for, se é só para assinalar a substância correta ou se é para justificar, se você conhece o passo a passo, você pode sim, né, além de assinalar, justificar, olha, a estrutura tal não é a correta por causa disso, disso e daquilo, a outra estrutura não é a correta por causa disso e disso e daquilo, já a estrutura correta, ela é correta por causa desse motivo, certo? Então, vamos lá para o passo a passo, para você entender como é que faz. Vem com o tio. Olha lá, anotem esse passo a passo, gente, que ele é precioso para a hora da prova, precioso para a tua vida, né? Num concurso que você queira fazer e tudo mais. Passo a passo, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você pega esse tipo de exercício com análise casada, com as 3 técnicas, o que é que você vai fazer? Primeiro, olhar para o espectro de massa e checar a fórmula molecular com a estrutura proposta. Nesse caso, todos os meus exercícios já vêm com a fórmula molecular, né? Aquele exercício que o espectro de massa não traz para você a fórmula molecular, aí você vai ter que entender de massa. Como nós não entramos em massa ainda, né? Se o espectro vem desse jeito, ó,
você vai ter que, a partir do padrão de fragmentação, chegar nisso aqui, ó. Isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então vamos fazer pensando que você já está craque em fazer isso, tá? Você já sabe, a partir desse padrão de fragmentação, chegar nessa fórmula molecular. Então, se o exercício te der a fórmula molecular, maravilha, junto com o espectro de massa. Se ele não te der, dá para chegar, ó, dá para a partir daqui chegar aqui, tá? Só que isso nós vamos fazer mais para frente. Tudo bem? Então, primeira coisa que você tem que fazer, olhar para o espectro de massa e checar a fórmula molecular com as estruturas propostas. Por que isso, gente? Por causa do seguinte, ó. A partir do espectro de massa, eu sei que eu tenho um C4H8O2. Ó, a lógica desse tipo de exercício é justificar por eliminação. Então, vamos supor que uma dessas fórmulas estruturais, ao invés de 8 hidrogênios, tenha 7. Então, você pode justificar, olha, a estrutura 3, ao invés de 8, tem 7 hidrogênios. Portanto, ela está inconsistente com o espectro de massa, né? E portanto, eliminada do processo. Ela não está coerente com os espectros, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, poxa, você vai eliminando as possibilidades sem ter que fazer raciocínios muito complexos, né? Poxa, se você já tem... Porque é muito comum você ter exercício lá com 5 alternativas e uma delas, a fórmula estrutural não está coerente com o espectro de massa, né? Tem um hidrogênio a mais, um hidrogênio a menos, ou um oxigênio a mais, um oxigênio a menos, um carbono a mais, um carbono a menos. Então você já elimina aquela estrutura, certo? Então esse é o primeiro passo que você pode utilizar para a tua análise. Sempre faça isso primeiro. Cheque todas as fórmulas estruturais e compare com a fórmula molecular proposta pelo espectro de massa. Segundo passo, olhar para o espectro de massa e, a partir da fórmula molecular, calcular o IDH. O IDH te traz um monte de possibilidades, né? O IDH acima de 4 é um forte indício de que você possa ter aromático ali na molécula. Então ela já te dá um monte, né? O IDH 0 quer dizer que eu não tenho cadeia fechada, quer dizer que eu não tenho dupla ligação nem tripla ligação. Então o IDH me traz uma série de informações interessantes. Terceiro passo, dar uma olhadinha no espectro de infravermelho. Então, olha aqui no espectro de infravermelho e busque informações interessantes. Olha só, que eu já estou achando aqui em 1700 e pouco a carbonila aqui, ó. Né? Então, um olho treinado no infravermelho já bate o olho aqui, ó, no meio do espectro. Tem esse negócio que racha o espectro no meio aqui, ó. Pronto, já identificou carbonila. Se você olhar aqui, ó, e tiver alguma estrutura que não tem carbonila, ó, aqui por um acaso essa tem carbonila, essa também, mas eu poderia ter colocado uma estrutura aqui que não tivesse carbonila, você já eliminava aquela estrutura, percebe? Então, com esse passo a passo, devagarinho, ó, perceba que eu não estou fazendo nada de complexo, eu estou só indo para o básico primeiro, né? Então, quando você olha o IDH, vamos supor que o IDH deu 4, né? Essa estrutura tem IDH de 4? Não. Tem IDH de 1. Essa estrutura tem IDH de 4? Não, tem IDH de 1. Essa daqui também, IDH de 1. Então, o IDH que a gente vai calcular daqui a pouco tem que dar 1, gente. Tá? Tem que dar 1. Beleza? Então, tudo isso você já vai... Se você tem uma molécula lá que ele está propondo para você, que é uma molécula totalmente fora do padrão, você já vai eliminando. Quarto passo, olhar os... Agora sim, só depois desses 3 primeiros passos, você já vai para o item 4, para olhar o espectro de RMN. E o que eu vou tentar enxergar no espectro de RMN? Você vai checar o número de sinais e comparar com o número de ambientes químicos de cada estrutura proposta, tá? Então,
vamos supor que, quando eu olho aqui, ele tem 3 ambientes químicos, né? Ele tem 3 sinais, portanto 3 ambientes químicos. Se eu achar alguma estrutura proposta com 4 ou 5 ambientes químicos, com prótons, com hidrogênios, né? Você já elimina ali, então qual que é o argumento de eliminação? Você vira para o camarada, você escreve lá, olha, o espectro de RMN demonstra para a gente que eu tenho 3 sinais, portanto 3 ambientes químicos, o que está inconsistente com a molécula proposta, que me diz que tem 4 ambientes químicos ou 5 ambientes químicos, né? Então você tem que checar a coerência do número de sinais, né, com o número de ambientes químicos dessas estruturas propostas. Esse é o 4º momento. 5º momento, você vai olhar para o espectro de RMN e checar o número de hidrogênios pela integral e comparar com cada estrutura proposta. Então você vai ter que fazer aquela regrinha de 3 que o tio ensinou para vocês. Calcular, né, a integral, olhar para o espectro de massa, achar o número de hidrogênios e ir botando o número de hidrogênios para cada lugarzinho aqui, Nessa brincadeira, onde você sequencia o número de hidrogênios para cada ambiente químico, pode ser que gere inconsistência lá com as propostas, com as fórmulas propostas que você tem lá, né? E por último, somente por último, você vai olhar para o espectro de RMN e checar o sequenciamento dos sinais e comparar com a estrutura proposta, né? Não só o sequenciamento, né, como também o desdobramento do sinal, né? Aqui saiu um triplete, um singlete e um quadriplete, né? Então você vai olhar esse sequenciamento: triplete, singlete e quadriplete. O quadriplete está saindo mais desblindado, né? Isso está coerente com as moléculas propostas? É isso que a gente precisa verificar, tá? Então essa parte de olhar essa sequência, esse desdobramento e tudo mais, você vai deixar por último. Então, gente, aqui tem uma receitinha de bolo, um passo a passo com 6 passos, tá? Você só vai chegar nessa parte mais complicadinha de olhar o sequenciamento e o desdobramento do sinal, né? E se a sequência está correta, se tem um mais desblindado, esse aqui está mais blindadinho, e comparar com a molécula, com as estruturas propostas, só lá no final, né? Então, essa parte que é mais complicada, deixa por último. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um exercício com 5, 6 moléculas propostas, no passo a passo aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro, você já vai eliminando uma, depois a outra, vai por eliminação. Esse é o raciocínio desse tipo de exercício, gente. Tá claro isso? Tudo bem? Muito bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou parar o vídeo, porque nós vamos colocar esse passo a passo em prática no problema número 1, certo? Só que já está dando 19 minutos, eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, beijo, beijo, beijo e até a próxima atividade. Na próxima atividade nós vamos resolver esse exercício 1 colocando o passo a passo em prática. Beijo.